Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês e com vocês. Estou aqui hoje com meu brother Railton Júnior. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, vocês já viram aí pela thumb, pelo título e tudo mais, pela descrição. Se apresenta um pouquinho pra galera aí, mano. Fala galera, boa noite pra vocês. Eu fui privilegiado por esse convite do meu amigo Max. Estou aqui com o maior prazer. E vamos aí ver o que dá. Eu tô aqui ansioso, na realidade, pra saber. E espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, porque vai ser muito top. Galera, eu chamei o Railton primeiro porque ele é um brotherzaço meu. Acho que a amizade não tem a ver com você concordar com tudo que o outro pensa. Certeza. E a gente sempre foi muito assim, sempre respeitando muito um ao outro, mas mesmo quando a gente discordava dos mesmos tipos de assunto, né? E o Railton é um cara negro e não poderia ser a pessoa melhor pra gente poder falar desse tema aqui. Eu já mostrei pro Railton aqui o vídeo da agressão do rapaz que foi morto lá no Carrefour pelos seguranças, né? E eu preferi não colocar aqui, porque talvez dá um copyright aí no YouTube, eu não sei. E eu queria começar, Railton, te perguntando o que você achou disso que você acabou de ver. Assim, ó, eu não quero que você seja, como é que eu posso dizer... Cara, fala o que você pensa. Sim. Mesmo se eu discordo, porque depois eu vou falar a minha opinião. Sim, tá claro. bom? Então, na realidade, eu vi o vídeo hoje, eu vi só uns flashes do vídeo. Na realidade, eu não queria ver, até mesmo pela situação do óbito, né, que o cara veio a falecer. Fiquei muito triste. Na realidade, de fato, eu não sei o que pegou para essa situação toda acontecer de uma certa forma. Bom, me comoveu muito no fato de eu ser negro, né? E essa proporção toda que nós estamos tendo, principalmente nesse sentido desse preconceito racial que nós estamos vivendo. E isso, de uma certa forma, me comoveu, me abalou, principalmente na hora que a gente viu os murros, né? E era nítido a dor que o cara está sentindo. Sim. E cada um tem a sua versão no que aconteceu. Eu, sinceramente, fiquei muito comovido com esse vídeo. Todo mundo, né? Acho que ninguém gosta de ver agressão e foi violento pra caramba mesmo. A gente viu ali que o segurança tava arrebentando o cara mesmo e tudo mais. Então eu quero te fazer uma pergunta bem simples e objetiva e eu acho que você vai saber responder pra mim muito, muito bem. O que é racismo pra você? Cara, racismo pra mim, obviamente nós estamos falando de uma cor, né? A cor, ela, infelizmente, de fato que a sua cor não define quem você é, mas hoje nós estamos vivendo esse dilema. E o racismo para mim é nada mais, nada menos do que você ser alguém desprezado ou talvez alguém que é uma pessoa inferior a outra pessoa por causa da sua cor, né? Então, assim, isso acaba criando um certo preconceito. Na realidade, eu nem gosto dessa palavra racismo. Embora a gente tenha muitos assuntos para abordar sobre Sim. isso, mas para mim nada mais, nada menos do que você se sentir inferior, você ser menos do que alguém que seja branco ou alguém que seja melhor do que você, aparentemente pela sua cor, né? Acredito eu dessa forma. Beleza, então assim, eu não vou comentar muito sobre isso agora, mas eu queria te mostrar a ficha criminal, não sei se você viu, do rapaz que foi agredido e foi morto. Não vi. Não viu? Não vi. Tá. Então eu vou abrir, vou dar um Google aqui. Aqui o site é Repórter Maceió. É um site de jornalismo, mas tem vários lugares que vocês podem pesquisar. Aqui já mostra aqui que o Beto, né? Ele tem uma série de acusações e antecedentes criminais que pesava contra ele. Aqui fala que ele já foi condenado com base na Lei Maria da Penha, acusado diversas vezes por agressões contra a ex-mulher. E inclusive fala que as agressões da mulher dele seria feita por ele e pelo próprio pai dele. Parece que o pai dele às vezes chegava a segurar a esposa dele para ele bater. Rapaz. Enfim, vocês podem pesquisar aí, galera, sobre a ficha criminal desse cara. Mas eu tô falando isso por quê? Eu tô falando isso porque eu acho que justifica a morte e a agressão da forma que os seguranças fizeram. É claro que não. É lógico que não tem nada a ver justificando, mas eu queria saber se depois dessa informação, se você olha com outros olhos. Sim, com certeza. Na realidade, é até interessante a gente poder falar sobre isso. A gente, por ser negro,
né? Eu acredito que nós mesmos acaba inferiorizando a nossa raça, né? Vamos dizer assim, porque eu sou preto ou porque na realidade não existe preto, né? É negro, se eu não me engano. Por eu ter a cor negra, as pessoas, como eu disse no início, a nossa cor não define quem a gente é, claro, de uma certa forma. Então, às vezes, a pessoa, por ela ser negra, ela acaba se tomando uma posição de tipo assim, já que eu sou negro mesmo, as pessoas já me veem com outro olhar, sim, elas de uma certa forma acabam... Já se vitimiza? Sim, já se vitimiza ou até mesmo se sente tipo assim, já que pra mim já não tem nada, não dá nada mesmo, eu vou fazer jus a esse preconceito, né? Tipo assim, eu sou preto... Acaba rolando um oportunismo? Sim, acredito que sim, com certeza. Eu não tô tentando tirar a palavra da sua boca, mas pelo amor de Deus. Sim, eu acredito que sim, com certeza. É notório isso, principalmente quando uma pessoa ela mora na favela, vamos dizer. A gente vê grandes pessoas que saíram da favela e hoje são pessoas médicos, entre outros e tal. E às negros, vezes, né? Negros. E talvez por morar na favela, alguns, não todos, né? Porque eu acho que o que define você é a sua criação, os seus princípios, os seus valores. Então, às vezes, a pessoa, por ela ser negra e morar na favela, a crítica das pessoas por você ser negro e tal e morar numa favela, as pessoas elas já criam um complexo, né? Eu já tive complexo de inferioridade por causa da minha cor, já sofri preconceito, não sei se você iria fazer essa pergunta para mim. Já sofri preconceito. Já responde. Seria a próxima pergunta. Eu ia te perguntar justamente se você já sofreu algum tipo de ato racista. Sim, já sofri, já fui chamado de preto fedido. Mas isso numa brincadeira ou numa agressão verbal? Em algo sério. Eu estudava como menor aprendiz no Senac e a gente ia fazer um trabalho em grupo e tinha um boyzinho lá, um branquinho do cabelizinho, né? Porque é assim que às vezes as pessoas se definem. Sim. E ele não queria que eu ficasse no grupo de uma certa forma e quando eu fui dar opinião para alguma coisa do trabalho, não lembro, ele disse, você não sabe de nada, preto fedido. Isso é assim... literalmente um ato racista. Literalmente. Mas, por exemplo, ele chamou de preto fedido. Preto fedido. De negro fedido. E não foi brincadeira. Isso não foi brincadeira. Mas você já ouviu isso numa brincadeira também? Já, muito. Já? Muito. E como que você lidou com isso? Na realidade... Você se sentiu ofendido? Sim, na realidade, eu sempre sofri isso por pessoa negra, igual a mim. Porque, tipo então, assim, eu sou negra, eu posso justamente, falar, né? Então, assim, com pessoas brancas, assim, embora já ouviu o macaco e tal, a gente já brincou muito assim, na realidade, mas é uma coisa de amizade, a gente... Afinal de contas, eu não sou macaco. Exato. Né? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam entender... as pessoas se inferiorizam, é a mesma coisa não sei se vai abordar esse assunto, de ter uma bolsa para os negros. Cara, que diferença... Você é contra as cotas raciais? Com certeza. Eu sou uma pessoa comum como qualquer outro. Você começou no vídeo falando que a gente vive num país muito preconceituoso, sim, rola muito racismo e tudo mais. Você acha que... você tem... Quantos anos? Tem 30? Eu tenho 30. Eu tenho 27 anos. A gente praticamente na mesma faixa etária de idade. Você acha que você teve no nosso país, mesmo sendo um país racista e tal, preconceituoso, as mesmas oportunidades que eu? Eu sou pardo, né? Mas se a galera vai falar, vai distinguir ele sim, preto e branco. Por causa da cor, negro, por causa do cabelo. Sim. Exatamente. Você acha que você teve as mesmas oportunidades que eu? Não fala igualzinho, não. Tipo assim, que você foi conduzido pelo mesmo caminho, não. Mas você acha que você teve as mesmas oportunidades que as minhas? Então, eu não tive tratando em relação à cor de pele, sim, tá? Eu não tive justamente por causa desse preconceito racial, essa falta de humanidade em si das pessoas. Bom, essa pergunta é uma pergunta um pouco complexa, por quê? Porque quando a gente vai parar para analisar todos os conceitos, a gente vai perceber que tudo isso se criou por causa de alguém. Uhum. Não foi criado assim, alguém é negro e ele não vale nada. Por quê? Surgiu isso antigamente por causa da escravidão, por causa Eu tava pensando esses dias, eu não sei, eu não estudei a fundo sobre o racismo, mas será que os negros foram escolhidos para ser escravos e trabalhadores justamente pela força, talvez? Sim, que eram mais fortes, mais resistentes ao trabalho. Acredito que sim. Só que aí acabou que depois eles... eu não sei se o início foi assim,
mas acabou que depois rolou um preconceito muito grande, os caras viraram objeto de trabalho, as mulheres objeto de prazer sexual também, além de trabalhar, né? Mas não sei, talvez possa ser que o início foi justamente a força do negro, que eu acho que pra mim, assim, cara, o negro tem várias vantagens. O negro é mais forte, o negro envelhece muito mais demorado. O negro, se ficar debaixo de um sol, não é prejudicado. E é dos pretinhos que elas gostam mais, né? Brincadeira. Não, se vocês verem a namorada desse cara, a menina do olho verde, mano, branquinha. É Deus, obrigado. E não era pra ser, por exemplo, igual eu falei, se vocês verem, talvez isso já seja até um ato preconceituoso. Verdade. Se vocês vissem a namorada desse... E detalhe, eu não sou rico. Pra falar de uma vez. Então, voltando aqui, você considera que você já sofreu preconceito? Sim, mas vários. voltando, você ia responder a respeito se você acha que você teve as mesmas oportunidades que eu. Não, eu não tive as mesmas oportunidades que você, talvez justamente por causa da cor, mas como eu disse pra você, eu só não acredito e eu só não aceito, eu só não concordo na questão de você se vitimizar e talvez você ser menos do que alguém, porque no fato de eu ser negro, eu tenho capacidade de estudar, eu tenho capacidade de fazer qualquer outra coisa do que um branco ou outra pessoa tem. Sim, sim. O que acontece? Ele tocou num assunto aqui que mexe muito com o meu psicológico em relação a eu não tive as mesmas oportunidades que eu. Como se, por exemplo, eu tivesse estudado... Você estudou escola pública ou particular? Pública. Eu também estudei escola pública. Hoje você é vendedor? Sim, trabalho com vendas. Eu praticamente sou vendedor também, né? E hoje, por exemplo, vamos colocar aqui então, se a gente for se matricular numa universidade, por exemplo, para a gente poder fazer um ensino superior, você acha que você não vai conseguir se matricular por causa da cor da sua pele? Hoje, na atualidade, não. Acho Não. que consigo tranquilamente. Beleza. Você acha que se você nós dois chegarmos numa entrevista de emprego e você se demonstrar mais capacitado do que eu, né, tanto no seu currículo, tanto a sua forma de se expressar, a sua postura, você acha que ainda assim corre um risco das pessoas contratar eu e não te contratar por conta do racismo? É uma pergunta bem complexa. É difícil, né? É muito difícil. Talvez para responder, você já se sentiu lesado nesse sentido? Sim, nessa já. área? Há um tempo atrás, eu tinha uns 19 anos, fui fazer uma entrevista e nessa entrevista o único negro era eu. Sim. O resto era tudo os rapazes de porte alto, umas pessoas bem aparentadas e era tudo homem. E vocês talvez não estão vendo aí, mas eu tenho apenas 1,66m, eu sou baixinho. Até deixei ele um tique mais alto. Então, assim, nessa entrevista eu me senti um pouco, talvez não por eles, mas eu me senti no fato de eu ser negro e eu lembro que foram 3 pessoas só e eu me sentia capacitado porque eu fui indicação por uma pessoa que trabalhava lá dentro. Sim. E eu não passei. Então eu me senti um pouco, me senti realmente uma pessoa inferior perante aquelas pessoas. Ok. Você se sentiu ou você acha que isso veio deles? Eu senti, eu senti. Talvez... Isso não é algo que foi exatamente um racismo, não. Você se sentiu... Eu se senti assim. Menor porque você era o único negro da roda. Eu era o único negro da roda. E eu me senti assim, apesar que na entrevista eles de maneira nenhuma eles me trataram de forma diferente, porque quando alguém sofre esse certo tipo de preconceito, né, racial, enfim, as pessoas elas já demonstram uma certa indiferença, né? Então eu particularmente eu não sofri, eu fui muito bem tratado, enfim, eu me senti inferiorizado por causa dessa situação, mas eu não senti da parte deles, eu acho que foi mais da sua parte. Isso, a minha mentalidade. E você acredita que na maioria das vezes os negros, por ter já essa questão cultural mesmo, né? Sim, eu acredito que exista sim racismo, tem vários vídeos no YouTube, sim, por exemplo. Com certeza. Graças a Deus a internet hoje deu voz para muitas pessoas. Eu tava falando isso, discutindo isso com uma amiga negra minha também essa semana no Instagram. A mídia deu voz para pessoas que não tinham voz.
e a gente vê vários atos racistas e tudo mais, mas será que não seria simplesmente já uma parada meio que cultural, que você já, aquele lance que você estava falando anteriormente, você já se diminui Sim. por conta de uma parada meio que se tornou quase que cultural, né? Tipo assim, já rola meio que um preconceito no ar. Você falou que às vezes os próprios negros são racistas. Sim. Com eles mesmos? Acredito que sim. Exatamente Ou por aproveita isso. da situação por ser negro. Isso aí é pior, né? Isso Sim. aí é o tal do sensacionalismo. A gente vai entrar Justamente. nesse assunto daqui a pouquinho. Beleza. A gente já falou aqui de cotas raciais, que eu também sou totalmente contra. Com certeza. Eu acho que a maior prova de racismo é oferecer uma cota para um negro. Isso. E como que um negro pode não enxergar isso como racismo? Justamente. Porque você simplesmente está falando assim, não, você não é capaz, então eu vou te dar um benefício. Isso mesmo, concordo. Não é? Com É a certeza. mesma coisa é como se você estivesse oferecendo, por exemplo, um Bolsa Família para uma mãe que está desamparada. É o que eu penso. Pra um cara que é negro. Véi, esse pra mim é o ato mais racista que existe. Não é nenhum tipo de benefício, sabe? E outra coisa, ainda, mesmo que se fosse benefício pro negro, é muito injusto com um cara que é branco, que talvez cresceu na mesma realidade que o negro, dentro da favela, estudou em escola pública, usou o SUS como acesso à saúde, enfim, teve a mesma vida ali. O cara vai lá, tira uma nota maior que o negro, ele não passa por conta da cor. Cara, pra mim, cota racial é o maior símbolo da expressão do racismo. Justamente. Também não concordo, e que bom que eu tenho um negro aqui do meu lado que concorda com isso também. Porque aí entra naquele lance, os negros que concordam com isso, ou até mesmo os brancos que usam disso pra fazer política ou pra fazer sensacionalismo, é justamente um oportunismo, cara. Literalmente. Justamente pra mim uma política é um movimento, mas não é nada benéfico, né? Eu acho que no fim das contas, todo negro que nunca sofreu um preconceito mesmo, igual esse, por exemplo, que você sofreu, o cara na roda te excluiu lá e te esculachou mesmo, tirando as pessoas que não sofreram isso, que não tem como eu saber, foi por isso que eu fiz questão de te chamar, porque eu nunca tive um bate-papo desse com o negro. Eu sempre na minha cabeça foi assim, cara, eu acho que existe muito sensacionalismo, acredito sim que exista racismo no nosso país, de com força, mas o que a mídia tá mostrando é o pior ato de racismo, porque eu acho que a mídia está sendo extremamente oportunista para ganhar dinheiro. Ela sabe que o tema racismo dá audiência, principalmente se envolve qualquer tipo de agressão, né, com as minorias. Eu nem estou falando de minoria dos negros ser minorias. Isso aí é a própria, digamos, a cultura racista ou a própria mídia que insere isso sobre as pessoas. Por exemplo, os homossexuais são a minoria, que a maior parte da população brasileira não é homossexual, né? Sim. Mas essas minorias, na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião, e pelo que a gente conversou, que eu acho que você concorda, elas usam desse sensacionalismo como uma oportunidade de trampolim, de repente, para poder ganhar ali a causa do seu movimento e tudo mais. Mesmo. Eu acho que o Brasil foi uma expressão de racismo, com certeza. Continua tendo racismo não só no Brasil como no mundo inteiro. Existem países norte-americanos que o racismo é o contrário. Você vê em filmes americanos, aquele branquelo, os branquelos ali chegando e tal, rola maior racismo e tal. Mas olha só que louco. Então, a gente tá nesse debate todo, nesse assunto todo, querendo frisar o lance desse cara que foi agredido pelos seguranças lá no Carrefour e tal, e etc. Eu vou ver se eu acho um outro vídeo aqui pra mostrar pro Railton, pra mostrar pra vocês, de quem começou a briga, velho. Porque o primeiro soco não foi dos seguranças, foi do cara, velho. Caramba. Ele já tava lá dentro do supermercado fazendo um alvoroço danado, porque o cara já é muito agressivo, o cara já tem problema com lei da Maria da Penha, o cara já tem um monte de problema. Acho que eu nem preciso ficar falando isso aqui, porque quem tá assistindo a gente sabe, né? Enfim, eu acredito que sim, se não dá uma pesquisada aí. Mas o primeiro soco foi do cara, tem vídeo mostrando isso. Na minha opinião, não justificando, mais uma vez deixando muito claro aqui, o ato de segurança, eu acho que a agressão não resolve com agressão, e principalmente morte e espancamento, eu acho que os seguranças devem sim pagar pelo ato deles, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas, na minha opinião, não sei se você também, depois sabendo dessa informação, esse cara deve ter feito muita raiva nesses caras. Com certeza. Olha só, mano, os seguranças, eles se exporam demais. Você não parou pra pensar nisso, não? Verdade. Os caras bateu até a morte, mano. Tipo assim,
o cara ele teria pensado 1 milhão de vezes antes de fazer isso, porque ele ia se expor, ia colocar tudo em risco, né? A própria empresa, né? A própria empresa, como fez, Sim. o próprio trabalho. Sim. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e foi o que aconteceu, o cara filmou ali e tal, e imediatamente a mídia pegou e vendeu isso como racismo. Justamente. Aí eu queria te perguntar, depois de saber dessas informações, porque primeira coisa que chegou até mim, um cara foi espancado porque foi negro, rolou racismo dos seguranças. Eu acreditei. A mídia atribui isso muito. Foi isso que venderam pra mim. Aí depois eu falei assim, mas eu não posso realmente acreditar no que a mídia fala. Deixa eu pesquisar. Quando eu fui pesquisar, eu falei, pera aí, opa, não é bem assim, cara. Será que foi um racismo mesmo? Tá ligado? Verdade. E eu queria saber de você, sabendo dessa situação do cara, sabendo, vendo os vídeos que você viu, você acha, e você pode achar, não tem problema, que ainda assim o ato inicial, o princípio a iniciativa da confusão foi por conta do racismo? Nesse caso? Cara, dentro disso tudo que eu vi, né, dentro de informações também que a gente acabou vendo, acredito que não. Uhum. Acredito que não, porque igual desde o começo, quando eu tinha falado com você, que eu não assisti o vídeo, não vi o vídeo de fato, não vi Sim. mesmo, só vi uns flash e tal, e a mídia vende isso, você colocou muito bem, né? Vende muito bem no fato da pessoa ser negra, com certeza não foi no fato da pessoa ser preta, porque eu acredito também que no Carrefour deve ter muita gente negra que trabalha dentro Foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu vou te mostrar um vídeo já já. Mas antes de mostrar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que se esse cara fosse um branco, teria acontecido a mesma coisa com ele? Não. Você acha que não? Não. Você acha que se esse cara, por exemplo, é o mesmo cara, mesma passagem, tava agredindo mulher, tem passagem criminal, tem tudo isso. Você acha que se fosse um branco, os seguranças teriam agido da mesma forma ou não? Ah, não. Dentro desse padrão, acredito que sim. Você acredita que sim? Acredito que então, sim. se um branco agisse da mesma forma e o segurança tivesse feito isso até matar, então não tem nada a ver com racismo. Não. Não, porque a mídia vendeu isso, principalmente, acredito que é esse conceito que eles aproveitou de toda essa situação da consciência negra, né? Ah, sim, foi no mesmo dia, Foi no né? mesmo dia. Bem tocado, é verdade, cara. No mesmo dia. Então, acredito Que eu que prato eles usaram. cheio, né? Com certeza. Que prato cheio. Porque mano. se fosse um branco, agora não me vitimizando de maneira alguma, se fosse um branco poderia ter acontecido da mesma forma, do mesmo jeito, porém não com tanta proporção quanto. Então eles aproveitaram de toda essa situação para vender isso. Você está falando da mídia. Da Você mídia. está falando que a mídia não venderia assim se fosse um branco. Justamente. Inclusive, entendi, porque a minha pergunta na verdade nem foi essa. A minha pergunta foi se os seguranças teriam agido da mesma forma Sim, se fosse teria. um cara branco. Isso é com certeza. Entendi. Com Então certeza. o que você está querendo dizer é que a É mídia que a não mídia teria vendeu- feito esse alvoroço se fosse um branco. Sim, talvez poderia. Os seguranças agrediram porque o cara estava fazendo isso lá dentro, Sim. morreu, fazia o bafafá e acabou. Isso. Eu penso isso também. Eu queria ouvir isso da sua boca também. E claro que se você falar diferente, eu ia respeitar a sua opinião, mas é exatamente o que eu penso, cara. Agora eu quero te mostrar o extremo, mas isso aqui, pra mim, é o extremo da hipocrisia. Cara, é muita politicagem, é muito sensacionalismo nesse próximo vídeo que a gente vai ver aqui agora. Assiste com a gente aí. Bom, então a gente acaba de assistir um vídeo aqui da maior hipocrisia que existe, na minha opinião. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Você não tinha assistido esse vídeo também, né? Não. Esse vídeo que a gente acabou de assistir foi, digamos, os protestos com esse fato racista que aconteceu. E o povo destruindo tudo, o povo quebrando tudo. E a gente observa nesse último take, nessa última cena, funcionários negros tentando conter a patifaria, a bagunça, a baderna que o povo estava fazendo lá. A minha pergunta que fica será que essas pessoas que estavam protestando eram oportunistas, eram simplesmente vândalos que estavam aproveitando da oportunidade? Ou talvez muito deles também sendo usados como massa de manobra, de que a mídia quer exatamente isso. A mídia vende exatamente o que ela quer vender e usa um cado como massa de manobra, outros são oportunistas. O que você pensa a respeito disso que você acabou de ver, cara? Cara, isso de uma certa forma me entristece,
porque é muito triste quando a gente vê uma situação tão caótica, né? Porque teve gente dentro desse estabelecimento que de uma certa forma depende disso para poder viver, né? E por fim, houve prejuízos e quem vai pagar esse prejuízo, né? Detalhe, essas manifestações foi feito em várias unidades que não tinha nada a ver com a situação. Aqui perto da gente, ali no Shopping Cidade, no Carrefour lá, teve ato. O pessoal invadindo, fazendo manifestação, loucura total. É muito triste, é muito revoltante. Como eu disse, eu acho que no fato da gente ser negro, abrir até uma oportunidade. A gente precisa entender que a gente é ser humano como qualquer um outro qualquer. A gente somos filhos de Deus, somos singulares, somos pessoas diferentes, talvez na raça, ou na cor, melhor dizendo, mas Deus nos fez igual. Né? Nós somos filhos dele da mesma forma. Então a gente precisa quebrar esse preconceito, esse paradigma que nós, agora é um negro falando, que nós mesmos criamos. Nós precisamos de parar de nos vitimizar, de aproveitar de tais situações. Sabemos que muita coisa é por questão de caráter. Pessoas não formaram o seu caráter, não criaram a sua identidade própria, então acaba o que ouve, assimila, pega e faz. Então a gente precisa ter uma consciência de que a gente não é menos, e também não é maior do que ninguém. E pelo amor de Deus, né, assim, não ser usado como massa de manobra. Sim. Sabe, eu entendo a luta de quem sofre um ato racista, mas, gente, por favor, procurem se informar, procurem ter todas as informações, cara, porque, cara, é muito chocante ver o tanto de gente que é usado como massa de manobra, que se revolta e que faz escambau, que se une a esse tipo de movimento, que na verdade está só aproveitando de um sensacionalismo. Cara, a mídia só quer ganhar dinheiro, eles estão um pouco se lixando pro resto e eles sabem aonde atacar. Foi bom o Railton ter falado sobre o que Deus pensa, que eu peguei aqui, olha só que loucura, o que a Bíblia diz a respeito, né? Eu peguei um trechinho aqui, essa aqui é da fonte Colégio Cristão Aquas. Tá escrito aqui, ó, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que há apenas uma raça de pessoas. No início, Deus criou o primeiro homem, Adão, em seguida criou a primeira mulher, Eva, ambos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador de Deus, né? Você pode ler isso lá em Gênesis. E eu achei uma coisa incrível que tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. A raça é uma construção social, isto é o conceito de raça. O conceito de raça não é um conceito bíblico, mas um conceito construído. Em Atos 17, versículo 26, encontramos o conceito de raça apropriadamente no contexto histórico bíblico, esclarecendo que primeiramente somos todos da raça de Adão, mesmo sangue. E a esse respeito, há menos de 0,1% de diferença genética entre qualquer um de nós. Aí aqui fala, de fato, todos nós temos a mesma cor. O que diferencia vem de um pigmento primariamente responsável pela definição de cada pele. Me refiro à melanina, sua proporção determinada a tom de pele. Todos temos melanina, apenas em níveis diferentes. Dessa forma, entendemos que todo ser humano pertence a uma única raça, a humana. Sejam brancos, negros, pardos, a raça humana é uma só. Então, a diferença está só na melanina. O nível ali de pigmentação. E quando eu falo a gente, vamos colocar que se eu fosse negro também, quando a gente se entrega a esse tipo de racismo, somos nós mesmos que estamos nos diminuindo. Sim. Não é verdade? Eu acho que a causa tem que ser diferente, cara. Eu acho que os negros não tem que ser a favor de cota racial, os negros não tem que ser a favor desses vandalismos que existe. É aquilo que você falou. Uma coisa é você lutar por uma causa, outra coisa é você infligir o seu caráter por conta de um movimento, de um protesto, que pra mim é puro sensacionalismo e tudo mais. Agora vai ficar um pouco mais descontraído, mas com muita cautela isso que eu vou falar aqui. Claro. Muita cautela, porque amigo, gente, antigamente era tranquilo, eu poderia fazer esse vídeo aqui, a gente zoar e tudo mais, e etc. Hoje é muito difícil. Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Se a gente tá numa roda de conversa, bate-papo entre amigos e tudo mais, a gente que tem intimidade e tudo mais, você vê que é carinhoso, que não tem nenhum tipo de preconceito, apelidos como ô negão, ô neguinho, ô macaco e tudo mais, isso te ofende, isso te oprime, você dá risada porque você quer simplesmente se sair bem na fita ou de certa forma te ofende? Queria que você fosse bem sincero com essa resposta. Então,
nunca me ofendeu e jamais me ofenderia, porque de fato eu não sou macaco, eu não sou macaquinho, né? Eu sou um ser humano qualquer, como qualquer outra pessoa. Então, já aconteceu, já rolou com os amigos meus de me chamar de macaco, de negão. Inclusive, eu até gosto que me chama de negão, porque eu acho que é um apelido carinhoso. Minha mãe me chamava de negão quando eu era criança. E negão tem aquele negócio, olha lá o negão. É um Chegou! Mulherada gosta do negão. Mas enfim, tem até outras coisas que... Só que esse aqui é um negão de 1,60 m. Não é pra você ficar me ofendendo, sabe? Racismo. Mas eu acredito que nós precisamos abrir a nossa mente em questão de maturidade e identidade. Maturidade, você falou tudo. Porque vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos passar. Porque, por exemplo, eu sofri um preconceito onde eu fui chamado de preto fedido. Se talvez eu recebesse aquilo daquele menino quando ele falasse, talvez eu nem voltaria mais para a empresa. Eu pegaria aquilo ali e assim, realmente eu fazia jus àquilo que ele me falou, porque, voltando a falar, a gente é cristão, a gente pode falar sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios que assim como você imagina, assim vai ser. Então, talvez se eu pegasse essas palavras e eu trouxesse ela para o meu coração, talvez o que ele falou realmente eu seria um preto fedido. Talvez eu moraria na rua, talvez eu estaria roubando, talvez eu estaria fazendo o escambau a 4. Mas graças a Deus eu sei quem eu sou, né? Eu sei da minha identidade, eu sei da minha índole, eu sei do meu caráter, eu sei quem eu sou e eu sei quem é meu pai. Então, o problema de toda essa situação é que as pessoas ela ainda não abriu a sua mente para entender que não é a nossa raça que define quem a gente é. Não é a nossa cor, melhor dizendo, que não define quem a gente é. A gente somos pessoas comuns, a gente precisa nos alertar, tomar uma posição, se posicionar, seria essa palavra, e parar de fingir demência ou parar de se aproveitar da situação. Infelizmente, existe preconceito de tudo quanto é tipo. Sim. Existe preconceito de classe social, ricos, pobres. Magro, gordo. Por exemplo, você falou de maturidade, eu sempre fui gordinho, mano. Já teve fase da minha vida que eu emagreci porque eu me esforcei pra isso. Sim. Mas a minha natureza é ser gordo, velho. E eu posso falar, eu posso usar o termo que todo mundo usa hoje em dia, que é o tal do bullying. Cara, na escola, mano, eu era chacota, velho. Eu era chacota, sofria... Mas bullying. Era o garanhão, gente. Ah, é gordo bonito, né? É igual eu falei com o Raio do Bom, que você é um negão bonitão. Mas enfim, galera, o que acontece? A questão é o seguinte... Quando você atinge um nível de maturidade, que foi o assunto que você tocou, você começa a reagir com isso de uma forma muito bacana. Isso não mexe com você, cara, não mexe, cara. Porque quando você tem maturidade, você acha que a maturidade ela é sinônimo de você reconhecer o que você é. Isso. E o que você é capaz, o que você pode fazer. Enfim, não é o que as pessoas falam, não é o que a cultura do seu país ela determina, não é o que a mídia tenta te usar como massa de manobra e colocar, implantar isso em você que te determina. É você ter a plena consciência de quem você é. E você falou assim, você sabe quem que é o seu pai, que inclusive é o mesmo que o meu. Justamente. Que é o Deus Criador Todo-Poderoso, né, cara? Mesmo. Eu quero que o Railton finalize esse vídeo aqui, deixando uma mensagem para quem pratica preconceito. Mas antes disso, eu quero deixar essa mensagem, cara, porque o Railton, ele é um cara tranquilo. Ele lidar com isso muito bem, mas tem muitas pessoas que não. Não lidam. Eu ouvi uma vez uma frase maravilhosa. Nunca faça uma crítica a alguém que ela não consiga mudar no momento. Por exemplo, eu estou gordo. Para mim conseguir ficar magro é pelo menos uns 6 meses. Se alguém chega para mim e fala assim, não, cara, você tá gordo, vai emagrecer. Isso vai me ofender. Hoje não mais, porque maturidade. Isso. Mas eu tenho um negócio que tá sujando meu dente. Cara, seu dente tá sujo. Resolve. Não tem por que se sentir ofendido. Vai no banheiro e limpa o dente. Justamente. Não é? Isso aí. Então, assim, tudo bem, se for pra agregar, porque tem gente que acha, cara, você tá gordo, precisa emagrecer, acha que agrega. Não agrega. Isso. Não agrega. Agora, pô, cara, seu dente tá sujo, vai lá limpar. Pô, agrega pra caramba, com certeza. Pô. Você não tá vendo. Agora, o fato da cor é complicado, não tem que ser falado de jeito nenhum. Eu acredito que esse ponto que você tocou é muito interessante, que quando você quer falar pra alguém alguma coisa, ensina pra ela como faz.
Boa. Né? Porque às vezes é muito fácil eu poder criticar, mas seria muito mais fácil eu ensinar como faz, Sim. ou de que forma que faz. Né? A gente apresenta para a pessoa, mas apresenta a solução. Isso. Então a gente crítica construtiva, justamente a crítica, a chamada tal crítica construtiva. Sim. Então acho que a gente precisa ter essa maturidade de entender quem a gente é, parar com esse... Desculpa vocês que de uma certa forma são preconceituosos ou aproveita dessa situação. Desculpa eu estar falando isso, mas a gente precisa entender, existe o preconceito? Sim, existe, infelizmente existe, mas não só o preconceito racial. Existe o preconceito social. Você vai entrar num ambiente, dependendo da sua roupa que você veste, as pessoas vão te olhar de uma certa forma e vão falar, poxa, o que está fazendo aqui? Então, a gente precisa, de uma certa forma, parar de aproveitar dessa situação. Vamos lá, Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, homem negro. Sabe o que acontece? Muitos homens negros, por exemplo, policiais, Sim. morrem todos os dias entrando na favela para combater o crime e a mídia não faz esse alvoroço que tem. Por que será, cara? Tá errado, tem algo errado nisso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a minoria, digamos assim, eu nem vou tocar em questão política aqui, mas quem tem bons ouvidos vai entender o que eu tô falando. A minoria e que a mídia gosta de usar como gado ali, como massa de manobra, essa minoria é valorizada pela mídia porque, cara, acaba dando audiência, acaba dando repercussão. Entendeu? E então, acaba dando retorno. Dinheiro, financeiro, pô, muito. Dinheiro, muita grana, muito. Muita grana. Agora, por exemplo, você vai observar que a mídia de televisão, por exemplo, é uma mídia meio que de esquerda, mano. Então não é uma mídia conservadora, ela é uma mídia mais aberta para abranger tudo. Então, por exemplo, policiais normalmente têm a tendência de ser mais conservadores, então a mídia não vai colocar fogo, não vai fomentar esse tipo de coisa. Justamente. Agora, se é uma pessoa que, por exemplo, entrou lá, agrediu, por que em nenhum momento você vê a mídia expondo isso? Que o cara foi lá e tava fazendo maior alvoroço e tudo mais. Eu posso falar minha opinião? Eu acho que os seguranças não tinham intenção de matar, cara. Eu acho que eles fizeram uma cagada, teve o pior erro da vida deles. Sim. Tem que pagar, tem que ser preso, enfim. Mas eu acho que eles perderam o controle e acabou matando o cara. Sim. E depois falou, caramba, eu fiz merda. Talvez no momento de raiva também, de toda a situação que aconteceu por trás, que nós não sabemos, né? Porque lá dentro, né, tinha que ter imagens do supermercado, né? Pra gente poder ver. Eu não sei se tem, se você souber, manda pra gente link aí e tudo mais. Mas enfim, cara, eu acho que é isso. Você já deu o seu recado pra quem é preconceituoso? Sim. Você quer acrescentar? O meu recado para quem é preconceituoso na realidade, essas pessoas já nasceram de uma certa forma com complexo de inferioridade. Elas se sentem menos do que as outras, então elas precisam de fato diminuir alguém para elas se sentir melhor. Concordo. Então eu penso dessa forma, para mim não afeta em nada, eu já sofri vários preconceitos por causa da minha cor, por causa do lugar onde eu morei também já sofri preconceito. Então, isso não me aflige nada, porque como eu disse desde o início do vídeo que a gente está batendo esse papo, eu sei quem eu sou, então não é o que as pessoas falam que define quem eu sou. Então, quem tem esse certo tipo de preconceito, por favor, deixa eu te falar uma coisa, Jesus te ama demais. Encontre com Ele, se revele a Ele, mostre para Ele quem você é de verdade, que você Ele vai curar suas justamente, internas, né? Justamente. Porque não justifica, cara. Preconceito não tem justificativa. Não faz sentido. A pessoa ela se sente tão inferior que ela tem necessidade de inferiorizar alguém para ela ficar um pouquinho maior. Justamente. Não é, cara? Essa é a verdade. Então é isso, galera. Foi um bate-papo muito legal, muito extenso. Esse vídeo, eu acho que vou deixar ele na íntegra mesmo. Vou só fazer os cortes que precisam ser feitos. Quem quiser ver um bate-papo legal, se estiver indo pro trabalho, você coloca no seu carro e ouve. Se você estiver fazendo o seu exercício físico, você ouve. E eu quero ver a interação de vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários tudo que vocês acharam sobre essa repercussão, sobre o racismo no Brasil, sobre o preconceito, se você é negro, se você sofre preconceito, se você acha que tudo isso que a gente falou aqui tá errado, se você acha que não tem sensacionalismo, se você acha que realmente existe racismo, que esse cara, você tem liberdade, beleza? Eu tô olhando pra lá, não sei porque que a gente tá monitorando a gente ali. Mas é isso, galera. Obrigado você que ficou até aqui.
escutando a gente. Quero agradecer o Railton. Cara, Somou tamo junto demais. demais. Muito obrigado. Sempre tamo Foi junto. maravilhoso esse bate-papo. E galera, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.